Divertidamente 2 acabou de lançar e me deu uma ansiedade enorme de falar sobre isso. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Nene. Nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, lei da atração, autocuidado e empoderamento. E nesse vídeo específico eu irei falar sobre desenvolvimento pessoal. Só que eu irei usar Divertidamente 2 como um exemplo, né, desse desenvolvimento pessoal. A gente vai começar a falar sobre o filme e sobre dicas que esse segundo filme dá, né? Sobre coisas que eu aprendi com esse filme e coisas que eu vou usar pra minha vida, né? Algumas coisas eu já sabia, então eu resolvi juntar o que eu já Então eu resolvi juntar o que eu já sei com o que eu aprendi nesse filme. E eu gosto muito do primeiro filme, é muito bom, a mensagem é linda. Só que esse segundo filme me emocionou muito. Eu chorei, no caso, meu olho ficou cheio de lágrimas. Cara, tipo, ele é engraçado, ele tem desenvolvimento, os personagens novos são incríveis. A ansiedade eu não gostei muito não, né? Mas ela é essencial pro filme e pro nosso vídeo, né? A gente vai falar muito dela aqui. E como já era de se prever, vou ter spoilers nesse vídeo, então assista com sua conta em risco. E como vocês podem ver, estou aqui na central de comando das emoções, porque nada melhor do que falar sobre elas nesse vídeo, né? Então eu resolvi vir pra cá. Mas antes de começar com as dicas, eu queria dizer sobre 2 tópicos que esse filme aborda muito na minha visão, que é sobre o autoconhecimento e a autoaceitação. É sobre a autoaceitação que a gente vai falar nesse vídeo. O autoconhecimento também, porque os dois, querendo ou não, na minha opinião, estão interligados. Porque quando você se conhece, é o primeiro passo para que você comece a se aceitar. Então, eu vou dar dicas de como você pode fazer para conhecer a si mesmo e aceitar a si mesmo. E antes de tudo, eu queria pedir desculpa caso o áudio não esteja muito bom. Eu sei que dá para ouvir, mas não tá tão bom quanto antes, porque eu tô sem meu microfone aqui. Então, mas eu acho que dá para ouvir tudo direitinho, eu espero. E agora vamos para as dicas. Bom, para você desenvolver a sua autoaceitação, primeiro você tem que reconhecer as suas emoções. Essa é a primeira dica. O que seria reconhecer as suas emoções? Seria você saber o que você está sentindo, né? Todos nós temos emoções, raiva, tristeza, alegria, nojo, tudo mais. O primeiro filme, por exemplo, ele fala sobre aceitar todas as emoções, que é exatamente isso que eu tô falando aqui. Tipo, a tristeza. A tristeza é muito necessária, sabe? No começo do filme a gente fica, nossa, a tristeza tá atrapalhando, não sei o quê. Mas depois a gente vê que a tristeza é necessária. Essa é a mensagem do primeiro filme, que a tristeza é necessária como qualquer outra emoção. Porque não só a tristeza, como qualquer outra emoção é necessária. Então, quando você reconhece suas emoções, por exemplo, você sabe que você tem emoções, mas vamos supor que você tá em um momento de raiva. Você vai reconhecer que você está com raiva, vai aceitar essa emoção. Eu mesma já me privei muito de sentir raiva, por exemplo. Por exemplo, quando eu sentia raiva, eu falava, não posso sentir raiva, eu tenho que ser calma, não sei o quê. Mas ninguém vai ser calmo o tempo todo, ninguém vai ser alegre o tempo todo, sabe? Então, ninguém vai ser corajoso o tempo todo. Então, reconheça suas emoções e saiba lidar com elas. Porque quando você reconhece, é o primeiro passo para você aprender a como lidar. Por exemplo, eu estou sentindo raiva. E aí você vai pensar no que fazer com essa emoção. Eu posso gritar com todo mundo, eu posso fazer tipo, estou com raiva agora, não quero conversar, sabe? Você vai reconhecer sua emoção e ver qual ação você pode tomar para lidar com ela. Porque cada emoção tem um propósito e nos ajuda a entender sobre nossas necessidades e desejos. Uma dica que eu dou é quando você tiver uma emoção, escreve sobre, por exemplo, uma emoção considerada negativa ou complicada, tipo tristeza. Anota sobre ela, tente trabalhar ela, entender por que você está se sentindo assim. Isso ajuda no seu autoconhecimento e você também, né, você tá sabendo olhar para si, olhar para suas emoções, olhar para aquilo que você sente, ao invés de fugir do que você sente. E também tá se aceitando até as emoções consideradas negativas para vocês. Uma outra dica, essa segunda dica vai ser engatada com a terceira, né, que elas estão meio que interligadas. A segunda dica é: saiba seus valores e convicções. Bom, nesse segundo filme a gente vê a Riley, ela vê que, no caso, no primeiro filme isso não apareceu, mas nesse segundo filme a gente vê a Riley tendo meio que, eu não lembro o nome do negócio, mas ela tem, no caso, é um material que faz da Riley a Riley. Ela tem todas as convicções dela sobre si mesma. E ela, antes de entrar na puberdade, né, de virar uma adolescente, ela tem convicções boas sobre ela. Convicções que dizem sobre o caráter dela, porque ela é uma garota que tem caráter. Tipo, a Riley, ela tinha a convicção dela, no caso, era parte de quem ela era. Então, por exemplo, nenhuma emoção negativa, a gente tem a ansiedade, tentando fazer com que a Riley deixasse de ficar no time das amigas pra ficar no outro time, da menina popular e tudo mais.
Mas a Riley tem essa convicção, não, isso é errado. Não importa o que essas minhas emoções digam, sabe? Ela vai seguir o que tá no caráter dela. É claro que isso não vai dar muito certo se você não trabalhar também suas emoções, se você não trabalhar a ansiedade, por exemplo. A ansiedade da Riley fez com que ela fosse contra suas convicções. A ansiedade quis criar uma nova Riley, porque as convicções da Riley, ela iam contra o que a ansiedade queria. A ansiedade queria que a Riley fosse aceita, que a Riley pudesse se encaixar, que a Riley fosse descolada, legal. Então, ela literalmente vai contra todas as convicções, contra o caráter da Riley, para que a Riley fosse aceita. E isso é totalmente comum na adolescência. A gente vai contra aquilo que a gente acredita para se encaixar. A gente vai contra aquilo que a gente gosta para se encaixar, tá? Sabe? Então, é claro que isso é totalmente comum na adolescência, mas é legal a gente trabalhar isso. A gente tem que olhar para si e falar, será que vale a pena? Veja quais são suas convicções, trabalhe nelas e fique, cara, eu não vou fazer isso não é do meu feitio. Então reconheça a si mesma, reconheça o seu caráter, reconheça o que você acha certo, o que você acha errado. Por exemplo, você vai deixar de fazer algo que você gosta para poder se encaixar em um grupo. Você pensa, cara, por que eu vou fazer isso? Isso vai contra o que eu acredito. Então, saiba das suas convicções, saiba do seu caráter. Então, uma dica também que é muito boa é anotar. Anotar como você se sente em relação a tal coisa, como você se sente em relação a outra, sabe? Se conheça. E anotar, né? Anotar sobre si mesmo, ter um caderno de autoconhecimento é uma boa forma de se autoconhecer. E agora a gente vai para a terceira dica, que ela é entrelaçada nessa segunda. E a dica é, seja gentil consigo mesmo. Bom, é claro que você tem que reconhecer, né, suas convicções, aquilo que é certo, o que é errado. Mas, cara, na adolescência, na puberdade, você vai fazer merda, sabe? Você vai errar, você vai falar aquilo que não queria falar. Então, não é legal você ficar se culpando muito. Tipo, eu fiz isso, eu errei, e bola pra frente. Eu vou trabalhar pra não errar de novo, ver que eu estou arrependida, consertar aquilo que eu baguncei, fazer as pazes com as pessoas que eu machuquei. Tipo, a Riley, ela estava ansiosa pro jogo, né? E ela ficou a noite toda acordada, né? Por causa da ansiedade. Ela estava sendo péssima no jogo. No caso, ela estava conseguindo, mas ela estava indo contra o trabalho em equipe. Ela estava só pensando no pior. Então, ela acabou que machucando até uma amiga dela. Ela cometeu vários erros, mas depois ela foi honesta com as amigas dela. Ela falou, olha, eu errei, eu não quero que vocês vão embora. Então ela reconheceu que ela também erra, ela se desculpou e ela também aceitou as suas imperfeições, os seus lados ruins, né, entre aspas. O seu lado humano, na verdade. Então a gente vai para a quarta dica, que é aceite seu lado humano. A Riley, ela tinha essas convicções, né? No caso, essa é a mensagem, na minha opinião, essa é a mensagem do segundo filme. A alegria no começo do filme, todas as memórias vergonhosas, memórias ruins, a alegria jogou fora, sabe? E foi se acumulando. Só que essas memórias, elas eram essenciais pra Riley, pra quem a Riley é. Então, a Riley, ela tava na adolescência, ela só queria ser normal, aceita. Tanto a alegria quanto a ansiedade, elas queriam a mesma coisa. Eu sei que a alegria e a ansiedade são totalmente diferentes. A ansiedade comete bastante erro nesse filme. Ela quer mandar em tudo. Ela acha que sabe o que é bom pra alegria. Ela tem medo de que o futuro da alegria seja ruim. Mas a alegria também tem medo de que a Riley não seja essa adolescente normal, sabe? Essa adolescente aceita. Ela queria só que a Riley... Ela não queria que a Riley fosse reconhecida pelos seus defeitos também. Assim como a ansiedade. Tudo que a ansiedade queria era que a Riley fosse bem sucedida, fosse uma nova Riley. Essa nova Riley não aceitava a si mesma, não reconhecia seus erros, assim como a Riley que a alegria queria. A alegria mandava embora todas as memórias ruins da Riley. E isso também não foi bom, porque todas essas imperfeições, todos esses momentos que a Riley passa vergonha, que a Riley pisou na bola, também fazem parte de quem a Riley é, sabe? A Riley é uma boa amiga, mas ela também é desastrada. A Riley também tem seus defeitos, a Riley também consegue ser desonesta. Então, aceitar ser humano é aceitar que isso também faz parte de você, que você, por mais que lute para ser aceito, por mais que lute para querer ter aquela imagem de adolescente normal, de pessoa normal, você ainda vai ter momentos ruins, você ainda vai passar vergonha, você ainda vai pisar na bola e tá tudo bem, sabe? É legal você se reconhecer, é legal você se aceitar, é legal você trabalhar naquilo que te incomoda, é legal você trabalhar suas emoções, saber como lidar com elas, mas também é legal você se conhecer e se aceitar, sabe? A Riley, ela no final, a alegria, né, as outras emoções, elas abraçam a Riley verdadeira. Porque a Riley não é só uma menina legal. Ela também tem medo de não ser boa o suficiente, ela também sente inveja, ela também sente nojo.
é com todas as emoções que fazem da Riley a Riley, tanto as negativas quanto as positivas. Então é óbvio, a gente tem que trabalhar elas, tem que aprender a lidar com elas, mas a gente também tem que nunca se desfazer delas, porque elas fazem parte de quem nós somos. Essas emoções são tão essenciais quanto a alegria. Então, essa é a mensagem que o filme passa. É uma mensagem incrível e essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês. Porque a autoaceitação é quando você sabe lidar com seus problemas, mas também aceita eles. Sabe, aceita que você tem esses problemas, aceita que por mais que você tente, você ainda nunca vai se livrar totalmente deles. Por mais que você trate, por mais que você trabalhe, vai ter momentos em que você vai sentir medo, ansiedade, inveja. Então a próxima dica é: celebre suas vitórias, né? Eu acho que eu já dei essa dica em outros vídeos meus sobre desenvolvimento pessoal, essas coisas, mas no caso da Riley, ela só queria ser boa o suficiente, mas ela não reconhecia que ela já era boa. No caso, ela tinha muito que melhorar, mas nada nunca era o bastante pra ela não se sentia segura, ela não se sentia boa o bastante, ela via o pior, né? A ansiedade nos faz querer ver o pior. Até que a Riley, ela entrou em pânico, como eu falei, ela ficou a noite toda acordada na hora do jogo. Ela estava indo bem, mas ela estava tensa, ela não estava bem. Aí ela teve uma crise de ansiedade. No caso, na cena, ela começa a hiperventilar, ela começa a tremer. No caso, e a cena me tocou muito, porque é uma cena extremamente realista, né? Quem já passou por isso sabe como é. E no filme, no momento em que a Riley aceita ela da forma humana, quando ela aceita quem ela realmente é, ela começa a focar no presente, ela começa a focar no momento de agora, sabe? Ela começa a respirar fundo, né? Quando você tá tendo uma crise de ansiedade, você tem que respirar fundo, focar no momento de agora, focar no agora. Porque quando a gente tá ansioso, a gente pensa muito lá na frente. Então, essa última dica é maravilhosa, no caso, tipo, foca no agora. Às vezes eu tenho medo que o meu futuro não seja da forma com que eu planejei. Mas aí eu penso, eu aceito essa emoção, medo, né? Eu acho que é mais ansiedade do que medo, né? Eu pensar no futuro, não ser como eu quero, como eu planejo. Então eu fico, tudo bem. Eu anoto o que eu tô sentindo, eu anoto os meus pensamentos, eu anoto o que eu posso fazer com isso, né? Tem um aplicativo que é muito bom, o Cogni. Você pode escrever o que você tá pensando, o que você tá sentindo, o que você fez e o que você pode fazer, né? No caso, quais ações você pode tomar. Então, eu pensei, bom, eu estou ansiosa com medo do meu futuro não ser como eu planejo. Mas o que eu posso fazer, né, para mudar isso? O que eu posso fazer com esse pensamento? No caso, quando eu foco no agora, eu fico, agora eu posso fazer isso. No caso, eu não posso prever o futuro, não posso prever como vai ser meu futuro, mas se eu trabalhar no agora, eu vou poder trabalhar lá na frente, sabe? Então é legal focar no agora, focar nas metas que você tem agora, pra depois você pensar lá na frente. Eu sei que não é tão simples assim, é só uma pequena dica. Quando é muito difícil pra gente, é legal a gente trabalhar isso na terapia, a terapia ajuda muito. Então, quando você tiver medo, quando você acha que não é bom o suficiente, uma coisa que eu uso é celebrar minhas conquistas. Celebrar tudo que eu já alcancei até agora. Ai, Emily, mas eu nunca conquistei nada. Já conquistou sim, você já conquistou muita coisa. Pode ser as pequenas coisas, gente. Não tô falando de coisa uou. Não, coisas pequenas também. Porque as pessoas nem sempre conseguem algo tão tremendo. As pessoas não conseguem algo enorme em curto prazo. Então, se você está começando, é normal que você não tenha conquistado coisas enormes ainda. Então, celebre as pequenas coisas. É aquilo que eu falei do caderno da gratidão no outro vídeo, lá de lei da alteração. O final tá muito bom, assistam. Tá aqui no card. Então, celebre essas pequenas coisas, sabe? Fica, nossa, eu tô me sentindo mal, olha tudo que eu já alcancei. Então, isso já ajuda muito. Basicamente é isso, gente. Essas são as dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Esse filme é muito bom, eu gostei muito dele, então assistam, porque no momento que eu postei esse vídeo, tá nos cinemas ainda. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo. Se você chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de comentar alegria, só pra ver se vocês chegaram até o final, seria legal. Então comentem alegria se você chegou até aqui. É isso, gente, me siga nas minhas redes sociais, que estão aparecendo aqui na tela, no meu Instagram pessoal. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!